conforme vocês forem fazendo o trabalho, né, vocês vão vendo que existe a necessidade de fazer citações. E por que é a necessidade de se fazer citação? E o que é citação? Né? Existe a necessidade de fazer citação para que vocês fiquem embasados pelo que já está publicado. Né? Então, como somos estudantes, né? Estamos sempre baseando o trabalho científico da gente em especialistas, né? E esses especialistas, eles publicam livros, eles escrevem teses, né? Então existem outros trabalhos que já fizeram pesquisa sobre aquele mesmo tema, tá? Então a gente se vale disso para que o trabalho da gente tenha solidez, né? Então o que é citação? São se apropriar de ideias ou palavras de outras pessoas e colocar no trabalho da gente, tá? Então, às vezes a gente tem a citação literal, né, que seria basicamente a citação direta, onde a gente copia realmente do autor lá e coloca no trabalho da gente. E a gente tem a citação indireta, que aí seria a citação ideológica, né? A gente lê, entende e coloca com as palavras da gente. Mas nos dois casos a gente tem que colocar as fontes, tá? A gente tem que colocar de onde tirou aquilo. E como é que a gente faz isso? Nesse arquivo aqui, eu estou mostrando só a forma mais genérica, tá? Existem algumas especificações, existem. E essas especificações vão aparecer essa necessidade para vocês, né? Essas necessidades vão aparecer para vocês conforme vocês forem escrevendo. E aí vocês vão consultando o orientador, pesquisando na internet, tá? Olhando lá a norma da ABNT, para que façam esses casos específicos de forma correta também. Tá? Mas tudo parte dessa generalização que eu vou apresentar para vocês. Assim, existem dois tipos de citações, né? A citação direta e a citação indireta, né? A citação direta, como eu já falei, você copia do autor, né? Logicamente identifica a fonte para não ser plágio, mas você copia exatamente o que está escrito da mesma forma, com todos os acentos, vírgulas e tudo, tá? Na indireta não, você lê lá o autor e você interpreta o que o autor quer dizer e com suas palavras você transcreve no seu trabalho. Mas também tem que citar a referência, tem que citar a fonte de quem foi, né? Porque também é plágio se você se aproveita da ideia de outra pessoa e coloca no seu trabalho como sendo sua, né? Como a gente costuma dizer, existem dois tipos de plágio. O plágio literário, que é quando você realmente copia, né, copia as palavras de outra pessoa. E existe o plágio literal, que é esse que eu falei, e o ideológico, né? Que o ideológico você se apropria da ideia de outra pessoa para dizer que é sua, tá? Então, plágio literal, que eu expliquei primeiro, e plágio ideológico, que é esse aí, se apropriar de ideias de pessoas. Não cometam nenhum desses dois, porque senão é reprovação sumária, tá? Ninguém nem leu o trabalho de vocês, descobriu que é plágio, já está reprovado, é zero direto, tá? Então, evitem, tá? Não corram esse risco. Na citação direta ainda tem uma subdivisão, né? Eu divido ela em duas. Eu divido ela numa direta longa e a direta curta. Qual é a diferença? A longa, ela tem acima de 3 linhas, tá? Então, se ela tiver acima de 3 linhas, já entra na regra como citação direta longa, tá? Se tiver até 3 linhas, é uma citação direta curta, tá? Vamos explicar no próximo slide, né? Nos próximos slides aí, como se faz esses dois tipos de citação, né? Mas, para a gente finalizar esse slide aqui, deixa eu trazer um exemplo de uma citação indireta, tá? Ó, tá vendo lá, baseando-se em Gomes e Ribeiro, 2004, percebe? Tá? Então, se eu fizer uma citação indireta, eu tenho que colocar o nome do autor, tá? E o ano, não preciso mais que isso. Se for no começo, a citação for no começo, como está sendo aqui, ó, baseando-se em Gomes e Ribeiro, 2004, então, o nome lá do autor, né, e aqui são dois autores, vem fora do parêntese, só a primeira letra em maiúsculo, né, usando sempre sobrenome, tá? Tem que usar sempre sobrenome do autor. Então, só a primeira letra em maiúsculo, o resto tudo minúsculo, tá? Isso numa citação inicial, né?
Agora, se eu coloco lá, percebe-se que uma das influências da gestão de estoque na distribuição, tarará, tarará, escrevo tudinho, para depois no final eu dizer da onde foi aquela fonte. Aí quando eu desse ponto final, eu colocava entre parênteses ali o nome do autor, todo em maiúsculo, tá? Vírgula, o ano, porque seria uma citação indireta no final, né? Então, quando a citação é feita no final, o nome do autor, né, o sobrenome do autor vai para dentro do parênteses também. Quando é no começo, o sobrenome fica do lado de fora do parênteses, tá? Então vamos ver agora como é que funciona a estrutura de uma citação direta longa. O que a regra diz? Né? Então, deve ser destacada sob a forma de um parágrafo com 4 centímetros de recuo do lado esquerdo. Então, uma citação direta longa, que é aquela que tem mais de 3 linhas, eu tenho que destacar ela do resto do texto. Colocar, tá, um recuo de 4 centímetros nela. E um espaçamento simples entre linhas, diminuindo também o tamanho da fonte, que vai ser 10. Tá? Ficou claro? Talvez nem tanto. Vamos a um exemplo. Vejam esse exemplo aqui, ó. Tá vendo? Conforme, tá ali, 3 autores. Conforme, tá? Abre parênteses depois do nome dos autores ou do nome do autor. Coloca o ano, vírgula, P. Ponto, a página correspondente. Então, detalhe importante. A abreviatura de página não é PAG, é P. Tá? Então, se você colocar PAG, vai estar errado e o avaliador vai tirar ponto seu. Tá? Então, cuidado, muita gente erra nisso. A abreviatura de página é P. Ponto, tá? Se a citação ela é feita no começo, como eu já tinha dito lá com as indiretas, vejam que o nome dos autores eles ficam fora do parênteses e só a primeira letra que vai ficar em maiúscula, tá? Todo o resto em minúscula. Lembrando também que eu sempre uso o sobrenome dos autores, tá? Então, ó, recuo de 4 centímetros. Estão vendo que a citação, tá? Depois dos 2 pontos ali, né? Fecha parênteses, 2 pontos. Aí é a citação. Tem uma citação de 4 linhas ali. Então, é uma citação longa porque passou de 3 linhas. Vejam que ela está destacada do texto. Ela tem um recuo de 4 centímetros. Tá? Lembre-se também que não tem recuo de primeira linha. Tá? É tudo fechadinho assim, ó. Tá vendo? Letrinha abaixo de letrinha. Tá certo? E aí, ó, recuo de 4 centímetros. Diminui o tamanho da fonte para 10 centímetros de espaçamento simples. Tá vendo? Segue aí. No outro de baixo, eu tenho uma citação direta. Tá vendo lá? 5 linhas. Lá embaixo, o último parágrafo. Também, ó, recuo de 4 centímetros para a esquerda. Olha como está recuado. O tamanho da letra diminui também. 10 centímetros agora, né? Mas como é uma citação de final, vai tudo para dentro do parênteses. Inclusive o nome dos autores. Ó, o nome dos autores já aparece ali. Nesse caso, tudo em maiúsculo, porque foi para dentro do parênteses, fica tudo maiúsculo, tá? Vírgula, ano, P, que é a página e o número da página correspondente. Lembrem-se que o que é que difere uma citação indireta da direta? Nessa hora que a gente está lendo aqui, uma tem o número da página, a outra não tem número de página, tá? Então, na citação indireta não precisa colocar número de página. Já na citação direta, coloque o número da página também, tá certo? Já na direta curta, que é aquela que não ultrapassa as 3 linhas, já é uma outra estrutura. Por quê? Não precisa daquele recuo de 4 centímetros, tá? Fica junto do texto, normalmente, só que destaca ela entre aspas, tá? A regra de colocar os nomes, né, o sobrenome do autor. Se for no começo, a citação, só a primeira letra maiúscula dentro do parênteses, ano e página. Se a citação for no final, tudo dentro de parênteses. Nome de autores, ano, página. Tudo maiúsculo, tá? Exemplo. Vejam que
eu tenho aqui, ó, para Vergara 2016, página 42. Estão vendo? Uma citação direta, mas é uma citação direta curta, tá? Então, 2016,p.42, que é a página. O nome do autor tá fora, tá vendo? Só a primeira letra em maiúsculo. Abre aspas, não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para a tua explicação. Fecha aspas. Então, isso tá lá. Se você pegar esse livro de Vergara, na página 42, vai encontrar esse trecho aí. Fechou aspas, acabou a citação, tá? Detalhe, lembrem-se de abrir e fechar aspas. Às vezes você esquece de abrir e às vezes abre e esquece de fechar, tá? Então, cuidado com isso aí. Então, seguindo, ó, no mesmo parágrafo, ele já tem uma outra citação direta, curta também, porque tem menos de 3 linhas. Então, olha lá. Por outro lado, a investigação explicativa tem foco na identificação de fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de determinados fenômenos, explicando a razão de tal ocorrência. Então, tem até 3 linhas, tá? Não tem, menos de 4 linhas, então dá para contar ali, né? No máximo está chegando a 3 linhas, não dá nem 3 linhas direito, mas vamos contar ali 3 linhas. Citação foi no final, então eu coloquei o nome do autor no final só. Não falei dele no começo, tá vendo? Por outro lado, não tem nome de autor nenhum. Abri aspas e coloquei a citação. Quando é que eu vou colocar então o nome do autor? Lá no final. O importante é que eu coloque o nome do autor. E como é que eu vou fazer isso? Coloco o sobrenome todo em maiúsculo, vírgula, ano, vírgula, a página correspondente, fecha parênteses. Pronto, meu texto ele está agora com citação e está totalmente embasado. Isso não foi nada que eu inventei, nem foi nada que eu plagiei. Está aqui as fontes de onde foram tirados. Lembrem-se que tudo que for citado ao longo do trabalho, todas essas obras, todos esses autores, tem que aparecer lá no final do trabalho nas referências. Então, não se pode citar nada que não se coloque na referência. Assim como não pode colocar nada na referência que não tenha sido citado na hora que foi feito o trabalho, tá? Então, como eu já disse, essas regras são as mais gerais. Delas, tem outras que derivam, mas não vou me ater a elas porque são casos mais específicos. Podem ser até que vocês nem vão usar elas, né? Provavelmente vão usar alguns, né? Mas quando forem precisar fazer isso, aí vocês precisam consultar os orientadores ou fazerem pesquisa na internet para ver o que diz a regra, tá? Mas aí já deixo como sugestões para vocês pesquisarem. Citações de citações, tá? Que é o chamado APUD, né? Quando usar o APUD. Então pesquisem isso aí. Outra coisa, citação de artigo, né, de livro, onde tem autor próprio do capítulo, né? Citação de livro com autor próprio de capítulo. Como é que é feito? Então, essas duas são as que talvez vocês ainda possam usar, tá? Então, fica a critério de vocês fazer essa pesquisa aí. A regra básica é essa daqui que eu passei para vocês, tá certo? Aí, mais uma vez, as referências, né? Os 2 livros que a gente já está usando e que vocês já devem até ter adquirido, não sei, aí por conta de vocês, tá?